Aleister Crowley. Sua história, sua elite, laços e seu legado. Sua história oculta até 2150. O homem que se deleitava em ser chamado de Grande Besta 666 e apelidado pela imprensa como o pior homem na história foi mais do que um ocultista teatral. Aleister Crowley é o coração de um dos movimentos mais influentes do século XX e XXI séculos. Ele também tinha ligações com algumas das figuras mais poderosas do mundo, mesmo trabalhando com a agência de inteligência britânica MI5. Este artigo descreve a vida e obra do ocultista Aleister Crowley. Olha para os seus laços com a elite mundial, que facilitou a propagação da telema. Fonte: Vigilante Citizen. Crowley, embora ele seja considerado o ocultista mais influente do século XX, foi reconhecido pela BBC como o 73 maior britânico de todos os tempos. A maioria das pessoas nunca ouviu falar de Aleister Crowley. O ocultista em inglês, místico e mágico cerimonial, é incrivelmente popular em alguns círculos ocultistas, artistas, celebridades, ético, mas completamente desconhecido para a pessoa média. E por que ele deveria ser conhecido? O que ele quis realizar? Simplificando, ele prenunciou a mudança radical filosófica que varreria a civilização ocidental durante o século XX. Fundando a filosofia de Telema e anunciando a vinda de um novo Aion, Crowley não apenas formular os principais preceitos filosóficos do século XXI, fez parte do motor iluminista que promoveu. Por causa de rituais de Crowley sexual, consumo de drogas e dabbling sem magia negra, que ele introduziu a letra K no final da mágica para diferenciá-lo do tipo de entretenimento. Crowley foi caluniado e fortemente criticado pela imprensa durante sua vida. No entanto, documentos desclassificados, desde então, revelou que a Grande Besta 666 levava uma vida dupla. Crowley, aparentemente, manteve laços com o governo britânico e trabalhou com os membros britânicos da inteligência e de alto escalão do governo americano. A sociedade secreta que ele popularizou em suas fileiras algumas das pessoas mais influentes da época, que por sua vez usaram seu poder de promover o avanço de sua principal filosofia, a telema. Sua juventude. Jovem Crowley nasceu em uma família rica e religiosa. Seus pais faziam parte da Irmandade Exclusiva, uma facção conservadora da denominação cristã chamada de Irmãos de Plymouth. Seu pai, um pregador que viajam para sua seita, era particularmente devoto e foi dito para ler um capítulo do versículo para sua esposa e filho todos os dias após o café da manhã. Enquanto Crowley manteve um bom relacionamento com seu pai, ele desprezou sua mãe, que o descreveu como a besta, um nome que mais tarde adotou como seu apelido ao longo da vida. Depois de perder seu pai para o câncer de pulmão aos 11 anos, Crowley herdou a fortuna da família e passou a estudar inglês e literatura no Trinity College, em Cambridge. É durante esses anos letivos que Crowley começou a renunciar e até mesmo se rebelar contra o seu fundo cristão. Ele questionou seriamente a Bíblia, participou em atividades sexuais com as meninas e prostitutas locais e desenvolveu um interesse agudo em ocultismo. Outro passo simbólico para sua autoafirmação foi sua mudança de nome de Edward Alexander para Aleister. Aqui está um trecho de sua autobiografia, descrevendo as razões por trás de sua mudança de nome. Por muitos anos eu tinha odiado ser chamado Alec, em parte por causa do som desagradável e da vista da palavra, em parte porque era o nome pelo qual minha mãe me chamou. Edward não parecia me atender e os diminutivos Ted ou Ned eram ainda menos apropriados. Alexander era muito longo e Sandy sugeria cabelo reboque e sardas. Eu tinha lido em algum livro ou outro que o nome mais favorável para se tornar famoso foi um consistindo de um dáctilo seguido por um espondeu, como no final de um hexâmetro, como Jeremy Taylor. Aleister Crowley cumpriu estas condições e Aleister é a forma gaélica de Alexander. Para adotá-lo satisfaria meus ideais românticos. A ortografia atroz Aleister foi sugerida como a forma correta por Cousin Gregor, que deveria ter conhecido melhor. Em qualquer caso, Aleister faz um péssimo dactil. Por estas razões eu me selou com o meu presente nome de guerra e não posso dizer que tenho certeza de que eu facilitou o processo de se tornar famoso. Eu deveria ter feito isso, sem dúvida, o nome que eu tinha escolhido. Talvez experiências mais significativas de Crowley de sua juventude foram as suas relações homossexuais que, segundo seu biógrafo, mais tarde Lavriense Sutin, levou a um encontro com uma divindade imanente.
Isto provocou nele um grande interesse no ocultismo, sociedades secretas e, mais especificamente, o que ele vai chamar mais tarde Sex Magic. Sociedades secretas Crowley. Em Regalia Mágico Crowley. Em Regalia Mágico em seus 30 anos, Crowley entrou para muitos grupos esotéricos, onde foi tanto admirado e subiu alto nas fileiras, ou desprezado e expulso. Inspirado pelo livro de Arthur E. Waite, o livro de magia negra e dos pactos, Crowley entrou para a ordem hermética da Golden Dawn, conhecido como o Grande Fraternidade Branca, em 1898. Sociedade secreta realizada dentro de sua elite membros e altamente influente membros da sociedade. Lá, ele foi apresentado à magia cerimonial e o uso ritualístico de drogas. Em 1899, ele se tornou um membro do Coven Show de George Pitkinshaw. No entanto, ele não foi bem recebido por muito tempo como resultado de sua atitude irresponsável e suas inclinações em relação à homossexualidade, que foi chocante na época, até mesmo para as bruxas. A sacerdotisa de seu clã mais tarde o descreveu como um pequeno monstro minded, maldosamente humorado e cruel sujo. Crowley também se tornou um maçom de alto escalão, juntando várias pousadas e adquirido vários graus maçônicos. Em sua autobiografia, Crowley descreveu a sua realização do 33 e último grau do rito escocês no México. Dom Jesus Medina, um descendente do grande duque de Armada Fama, e um dos maiores chefes do rito escocês livre de alvenaria. Meu conhecimento cabalístico sendo já profundo pelos padrões atuais, ele achava-me digno da mais alta iniciação em seu poder para conferir. Poderes especiais foram obtidos em vista da minha permanência limitada, e eu fui empurrado rapidamente através de admitido no 33º e último grau antes de eu sair do país. 4. Com a ajuda do proeminente autor e maçom John Archer, Crowley obteve outros graus maçônicos, incluindo os 3 na França pela Anglo-Saxon Lodge Genoa. 343, 33 do irregular Cerneal o rito escocês e 90/95 do rito de Memphis/Misraim. 5. De acordo com a Grande Loja Unida da Inglaterra, no entanto, cujo reconhecimento é geralmente considerado padrão para a validade maçônica, nenhum destes corpos maçônicos foram considerados regulares e ele nunca foi considerado um maçom oficial. O Livro da Lei, a Telema e o Aion de Horus. Em 1904, Crowley e sua nova esposa Rose visitaram o Egito para sua lua de mel. É durante esta viagem que ele escreveu seu mais famoso livro Liber Legis, o Livro da Lei, que se tornaria a pedra angular de sua vida. De acordo com seu próprio relato, a esposa de Crowley levou-o em um museu no Cairo, onde ela mostrou-lhe uma BCE estela funerária século VII conhecida como Estela da Ankh em Khonsu, que será mais tarde reverenciada como Estela da Revelação. Crowley foi surpreendido pelo número da exposição, 666, o número da besta no livro de Apocalipse. A Estela da Revelação, número 666 exposições. A Estela da Revelação, número 666 exposições. Mais tarde, durante a sua estadia no Egito, Crowley e Rose participaram de um ritual mágico, durante o qual ele alega ter recebido uma mensagem de uma entidade chamada Aivaz. Como resultado desta comunicação, Crowley escreveu os 3 primeiros capítulos do Livro da Lei, um texto místico que, acreditava ele, iria revolucionar o futuro da humanidade. Ele anunciou o advento de um novo eon em que Crowley tornou-se o sacerdote príncipe de uma nova religião, a Era de Horus. Ele era formular o elo entre a humanidade e a força solar espiritual, durante o qual Deus Horus irá presidir durante os próximos 2000 anos sobre a evolução da consciência neste planeta. A mensagem de Aivaz, a quem Crowley entendeu ser seu próprio anjo da guarda, o convenceu de que sua missão na vida era dar o golpe de misericórdia para a Era de Osíris com seu apêndice moribundo, a fé cristã, e construir sobre as ruínas de uma nova religião baseada na lei do Telema, palavra grega para vontade. 6. Capa do Livro da Lei. Capa do Livro da Lei. A manifestação de Nuit. O desvelar da companhia do céu. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Cada número é infinito. Não há diferença. Ajuda-me, ó guerreiro senhor de Tebas, em meu desvelar perante as crianças dos homens.
as linhas do livro da lei de abertura por seus adeptos. O livro da lei foi descrito como contendo fórmulas ocultas de alcance cósmico, alguns expressaram abertamente, algumas velado na web mais complexa de cifras cabalísticas sempre tecidas em um único texto. Também não era apenas um pedaço de escrita automática, disse Crowley, mas uma mensagem clara de um poder sobre-humano de inteligência e conhecimento, alguma fonte extraterrestre transcendental, um dos mestres que faria depois lhe manifestam reais escondidos. 7. De acordo com o protegido de Crowley Kenneth Grant, qualquer um que possua a capacidade de compreensão da linguagem do simbolismo será escalonado com a precisão do resumo do espírito do Ion. 8. Em outras palavras, da mesma forma que a Bíblia governou sobre a civilização ocidental durante nos últimos 2 milênios, a Telema descreveria o espírito dos próximos 2000 anos. No Aion de Horus, a abordagem dualista para a religião vai ser transcendida através da abolição da noção de presente de um Deus externo a si mesmo. Os dois serão unidos. O homem deixará de adorar a Deus como um fator externo, como no paganismo, ou como um estado interno de consciência, como no cristianismo, mas vai perceber sua identidade com Deus. O novo Aion de Horus, com base na união do masculino e polaridades do sexo feminino, vai envolver o uso mágico de sêmen e êxtase, culminando em uma apoteose da matéria, na realização da noção gnóstica antiga que a matéria não é dual, mas um com o espírito, simbolizada pelo andrógeno Baphomet dos Templários e os Illuminati. 9. O livro da lei se tornaram a base de Telema, que girava em torno de 3 ideias filosóficas fundamentais. 1. Faze o que tu queres deverá ser o todo da lei. 2. O amor é a lei, amor sob vontade. 3. Todo homem e toda mulher é uma estrela. O hexagrama unicursal, principal símbolo da Telema. O hexagrama unicursal, principal símbolo da Telema. Acredita-se que o ditado faça o que tu queres significa fazer o que quiser, portanto descrevendo uma busca egoísta de gratificação instantânea e prazer. No entanto, iniciados da filosofia em desacordo com esta descrição do axioma, como eles acreditam que se destina a ser interpretado em um nível metafísico. Telema é a palavra grega para Tevil. O principal objetivo desta filosofia é a realização de sua verdadeira vontade, que é descrito como um do maior vocação ou propósito na vida, independentemente de barreiras éticas ou morais. Não há padrões de direito. Ética é bobagem. Cada estrela deve ir em sua própria órbita. Para o inferno com o princípio moral, não existe tal coisa. Crowley incorporou esses ensinamentos em sua recém-fundada Argenteum astrumou a estrela de prata, uma ordem mágica para ser uma sucessora da extinta ordem hermética da Golden Dawn. Para gerar interesse em sua ordem, Crowley também publicou The Equinox, revista do iluminismo científico, um termo emprestado de Adam Weishaupt, ordem dos Illuminati, onde divulgou rituais esotéricos e técnicas. Sua obra mais tarde intitulada O Livro das Mentiras capturou a atenção do chefe da Ordem Templo Oriente, Otto Theodor Heuss, que logo fez dele um iniciado e grão-mestre da Otto. A razão dada para tal reconhecimento: o seu conhecimento da magia sexual. A Otto é a magia sexual Crowley, conhecido como o Grande Baphomet da Otto. Crowley, conhecido como o Grande Baphomet da Otto. Sistema mágico iniciático da Otto tem entre seus mais interna atinge um conjunto de ensinamentos sobre magia sexual. Pode-se mesmo observar que a sigla desta ordem é bastante fálica. Sexo magia é o uso do ato sexual, ou as energias, paixões ou despertares que evoca, como um ponto de partida para se concentrar a vontade ou desejo mágico no mundo não sexual. Tem sido equacionada com a força da vida e a Kundalini. Através do uso ritualístico das técnicas sexuais, inspirado pelas escolas tântricas do Oriente, o iniciado pôde usar a potência imensa de energia sexual para alcançar reinos mais elevados da espiritualidade. A ordem tinha redescoberto o grande segredo dos templários, a magia do sexo, não só a chave para a antiga tradição egípcia e hermética, mas a todos os segredos da natureza, todo o simbolismo da maçonaria, e todos os sistemas da religião. 11. De pôr em marcha as forças ocultas, que resultariam na iluminação de todos no ano 2000. Crowley tornou-se convencido de que sua missão era a de curar o mundo da repressão sexual.
Para alcançar seu objetivo, ele determinou a estudar cada detalhe do comportamento sexual e trazer todo o impulso sexual até a região da consciência racional. Para este fim, ele experimentou com estados alterados de consciência, incluindo haxixe, cocaína e ópio. Crowley acabaria por introduzir, não sem protesto, a prática da magia sexual homossexual na Otto como um dos mais altos graus da ordem, para que ele acreditava ser a fórmula mais potente. 12 Ficou claro que Crowley sentiu as acusações contra o original Templários de praticar sodomia e orgias com mulheres tinham sido baseadas em fatos, mas não entendida por seus detratores. Crowley também manteve com ele uma série de mulheres escarlate. O mais conhecido deles foi Leah e Sib, o chamado macaco de Thoth. Juntos, eles iriam entrar em sessões de bebidas, drogas e magia sexual. Acredita-se que Crowley fez várias tentativas com várias dessas mulheres para gerar um filho mágico, de Roman Polanski e o bebê de Rosemary, nenhum dos quais teria trabalhado. Ao invés disso, fixam suas tentativas em um livro chamado Moonshield, publicado em 1929. Capa da Moonshield por Aleister Crowley. Capa da Moonshield por Aleister Crowley. No telema, a mulher Scarlet é equiparada com Babylon, a grande mãe, a mãe das abominações do livro do Apocalipse. Crowley e seus protegidos, muitas vezes mexer e experimentar com este conceito. Agente Secreto 666. Como palhaçadas de Crowley foram apanhados pela imprensa, ele logo se tornou famoso como um mago negro, um satanista e viciado em drogas, e que seria apelidado de o pior homem do mundo. No entanto, os documentos não classificados revelaram que isso não impediu que a inteligência britânica de contratá-lo como um agente. Não era a primeira vez que a coroa britânica contratou serviços de renome ocultistas. Um exemplo famoso de tal associação pode ser encontrado na ligação entre John Dee e da Rainha Elizabeth I. A obra mais significativa sobre o tema da carreira de espião de Crowley é de Richard B. Spence, Agente 666. Usando documentos recolhidos de britânicos, americanos, franceses e arquivos italianos, Agente Secreto 666 sensacionalmente revela que Crowley teve um papel importante no naufrágio de Lusitânia, uma conspiração para derrubar o governo da Espanha, a frustração de conspirações nacionalistas irlandesas e indianas, e o voo 1941 de Rudolf Hess. Cover of Secret Agente do Spence 666. Cover of Secret Agente do Spence 666. Durante sua pesquisa, Spence descobriu um documento da velha divisão de inteligência militar do Exército dos Estados Unidos apoiando própria afirmação de Crowley de ter sido um espião. Aleister Crowley foi um empregado do governo britânico, neste país em missão oficial de que o cônsul britânico, New York City, tem pleno conhecimento. 13 De acordo com Spence, Crowley foi um psicólogo amador adepto, tinha uma incrível capacidade de influenciar as pessoas e sugestão hipnótica provavelmente utilizados em seu trabalho à paisana. A outra coisa que ele fez bom uso foi de drogas. Em Nova York, ele realizou estudos muito detalhados sobre os efeitos da mescalina, peyote. Ele gostaria de convidar vários amigos para jantar, corrigi-los curry e dosar a comida com a mescalina. Em seguida, ele observou e tomou notas sobre seu comportamento. Mescalina mais tarde foi usada por agências de inteligência para experimentos na modificação do comportamento e controle da mente. 14 Durante a Segunda Guerra Mundial, Crowley tornou-se editor de uma revista pró-alemã chamada A Pátria, em que ele publicou incendiárias, artigos anti-britânicos. Mais tarde, ele afirmou que esses escritos eram tão absurda e estranha que, em última análise, ajudou a causa dos britânicos. Crowley também propôs muitas ideias para ajudar os aliados, a maioria dos quais foram rejeitados. Um deles, enquanto inicialmente rejeitou, mais tarde foi implementado. Isto envolveu soltando panfletos ocultos no campo alemão que previa resultado terrível para a guerra e retratado como liderança nazista satânica. Sua expertise em comunicação, propaganda e gestão da opinião pública seria usado para fazer a sua telema uma grande força na cultura popular de hoje. Importante protegido como chefe da Otto na Califórnia, Crowley ensinava muitas pessoas que tiveram um grande impacto na sociedade americana. Um deles é Jet Parsons. Jet Parsons foi um pesquisador americano de propulsão de foguete no Instituto de Tecnologia da Califórnia.
Ele foi um dos principais fundadores do Laboratório de Propulsão a Jato e do Corpo Aerojet. Sua pesquisa foguete foi um dos primeiros nos Estados Unidos, e seu trabalho pioneiro no desenvolvimento de combustíveis sólidos e da invenção da jato unidades de aeronaves foi de grande importância para o início da era espacial da humanidade. O engenheiro observou Theodore von Karman, amigo e benfeitor de Parsons, declarou que o trabalho de Parsons e seus colegas ajudaram a inaugurar a era das viagens espaciais. Na verdade, a cratera Parsons no lado escuro da Lua é nomeado após ele. Ele, Jet Parsons, tem sido descrito como um único indivíduo que mais contribuiu para a ciência de foguetes, e como um indivíduo que viajou sob as ordens seladas de os Estados Unidos governou 15 a portas fechadas. Parsons foi profundamente mergulhado no ocultismo e se tornou um proeminente membro da OTO, onde participou em extremos rituais de magia sexual. Entre os muitos parceiros sexuais de Parsons foi o de sua própria mãe. Seus encontros incestuosos foram filmados. Tanto a mãe e filho envolvidos em bestialidade, e ambos parecem ter sido entre essa espécie de psicótico que pode funcionar normalmente em público e alcançar posições de autoridade sobre os outros. 16 Em 1942, Parsons foi apontado como chefe da Otto HP Lodge por Aleister Crowley. Como Crowley, Parsons estava obcecado com a ideia de criar um filho mágico com Babylon ou a Mulher Escarlate. O objetivo da Operação Parsons foi subestimado. Ele procurou produzir uma criança mágica que seria um produto de seu ambiente, em vez de sua hereditariedade. Crowley se descreve o Moonshield nesses termos. O próprio trabalho Babylon foi uma preparação para o que estava por vir. Um Messias telêmico 17 Parsons com colegas da HP Lodge. Parsons com colegas da HP Lodge. Não havia separação clara entre vida profissional e ocultista de Parsons. Na verdade, ele era conhecido por recitar o poema de Crowley no APA antes de cada teste de foguete. Vibra com a concupiscência lhe some da luz, ó homem. O meu homem. Venha carreiringue fora da noite, de Pan. Ilcan. 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 Venha para o mar, da Sicília e da Arcádia vem. Vem como Baco, com faunos e partes, e ninfa e sátiro atua, no asno lácteo, do mar sem. Para mim, vem com Apolo, nupcial, pastora e pitonisa, vem com Artemis, calçados de seda, e lava o teu coxa branca, Beautiful Deus, no luar do bosque, em marmóreo monte, o amanhecer de covinhas da fonte âmbar. Mergulha o roxo da prece ardente, no santuário carmesim, o laço escarlate, a alma que assusta-se em olhos de azul, para assistir a tua lascívia chorando através de o bosque emaranhado, o bole retorcido, da árvore viva que é espírito e alma, e corpo e mente, do mar sem, e o Ilcan. Diabo ou Deus, para mim, a mim, meu homem. O meu homem. Vem com trombeta estridente, sobre o monte. Vem com tambor a rufar, à beira da primavera. Venha com a flauta e vem com tubo. Eu não sou maduro. E, que esperam e se contorcer e lutar, com o ar que não tem galhos para Nestlé, meu corpo, laço do abraço em vão, forte como um leão e afiada como uma aspe. Vem, ou vem. Estou entorpecido, com o desejo solitário de Devilton. A espada corta o que ata e dói, ao devorador, tudo progenitor. Dá-me o sinal do olho aberto, e o ereto símbolo da coxa áspera, a palavra de loucura e mistério, o Pan. Ilcan. Ilcan. Ilpancan. Pancan. Eu sou um homem. Faça o que tu queres, como um grande Deus pode. Ocan. Ilcan. Ilcan. Ilpancan. Eu estou acordado. No aperto da cobra, a águia rasga com garra e fauce. Os deuses retirar. Os feras vêm, Ilcan. Estou cargo, até a morte no chifre, de unicórnio. Estou can. Ilcan. Ilpancan. Sou teu amigo, eu sou teu homem. Cabra das tuas, eu sou ouro, eu sou Deus. Clara carne em teu osso, flor na tua vara. Com cascos de corrida de aço e nas rochas, atravessa o solstício severo a equinócio. Eu delirar, e eu estupro e eu rasgo e eu rende. Everlasting, mundo sem fim, homúnculo, solteira, bacante, homem, na força de Pan. Ilcan. Ilpancan. Ilcan.
de Aleister Crowley e Noah Pan, quando passam mais tarde associados a um indivíduo que se tornou muito influente, L. Ron Hubbard, o homem que iria estabelecer a Igreja da Cientologia. L. Ron Hubbard Parsons teve um grande gosto para Hubbard, que era então um capitão da Marinha dos Estados Unidos. Iniciou nos segredos da OTA em um comunicado de 1946. Crowley, Parsons escreveu: cerca de 3 meses atrás eu conheci, os navi, Capitão L. Ron Hubbard. Embora Ron não tenha treinamento formal em magia, ele tem uma quantidade extraordinária de experiência e compreensão no campo. Ele é a pessoa mais telemic que eu já conheci e está em completo acordo com nossos princípios. Ele também está interessado no estabelecimento do novo Ion. Estamos unindo os nossos recursos em uma parceria que irá funcionar como uma empresa limitada para controlar nossos empreendimentos. 18 Parcela de um artigo de 1969, sobre a relação entre Hubbard e Crowley. Parcela de um artigo de 1969, sobre a relação entre Hubbard e Crowley. Igreja da Cientologia de Hubbard é hoje uma seita extremamente influente e bem financiada que possui em suas fileiras mais de 8 milhões de membros, incluindo celebridades de alto perfil, como Tom Cruise, Will Smith, John Travolta e Lisa Marie Presley. Cultura popular. Embora Crowley morreu quase sem dinheiro, lutando contra um vício em heroína, o seu legado é, contudo, nada menos que colossal. Impacto de Crowley sobre a cultura popular de hoje é perceptível em muitos níveis, seja através de referências diretas à sua persona ou através de obras inspiradas na telema. Os exemplos mais óbvios da influência de Crowley sobre a cultura popular são as referências feitas pelos astros do rock que estavam encantados com sua personalidade e filosofia, como os Beatles e Jimmy Page. Crowley em SGT dos Beatles. Lonely Hearts Club Band, capa do álbum de Pimenta. Crowley em SGT dos Beatles. Lonely Hearts Club Band, capa do álbum de Pimenta. Led Zeppelin. Jay-Z vestindo uma camisa com a frase mais famosa de Crowley: faça o que tu queres. Jay-Z vestindo uma camisa com a frase mais famosa de Crowley: faça o que tu queres. Crowley também inspirou inúmeros personagens do filme, incluindo Le Chiffre, vilão de James Bond, e Ian Fleming e Casino Royale, e satanista Adrian Marcato, bruxa e o bebê de Rosemary. Hoje, as referências a Crowley e sua telema pode ser encontrado em lugares estranhos, como o anime Yu-Gi-Oh!, onde um dos personagens da série é chamado Alistair em homenagem a ele. Este personagem traz na testa o selo de Orixalcos, que é uma cópia carbono do hexagrama unicursal de Crowley. Alistair tendo o hexagrama unicursal na testa. Alistair tendo o hexagrama unicursal na testa. Além dessas referências diretas, um analista astuto pode detectar a influência da filosofia telêmica de Crowley e sua visão de um novo Ion em incontáveis produtos da mídia de massa. De fato, membros proeminentes da OTA eram, e ainda são, muito envolvidos na produção de filmes de Hollywood. A incorporação dentro de seus lotes princípios telêmicas. A ficção científica é um gênero favorecido para expor os espectadores à programação preditiva. Otto inicia histórias mercado de massa criado, especialmente de ficção científica, com subliminares temas ocultistas, publicados em livros e revistas populares. Entre os mais influentes destes foram Estranho, de Robert Heinlein, Em Uma Terra Estranha, Rocket A Branco para o Necrotério e, já mencionado, Arthur C. Clarke, de The Sentinel e Fim da Infância. Por meio do gênero recém-emergente de ficção científica, a Otto foi capaz de moldar a visão da América através de uma programação preditiva, que prevê um futuro inevitável, de forma a influenciar tudo, desde a arquitetura de nossas cidades para o design de nossos automóveis e concepção do que constitui o progresso e libertação no futuro. A capacidade da Otto para transformar a América consistiu na ligação desta descarada mentira com a ciência e ficção científica, moldando a mídia e a medicina em sua imagem e semelhança e criando uma nova telêmica religião para as massas. 19 Em conclusão, hoje, Crowley é considerado tanto um gênio incompreendido místico ou um charlatão depravado, um profeta para uma era de iluminação espiritual ou um prenúncio satânico do anticristo, um agente para a libertação sexual da humanidade ou pederasta viciado em drogas. Foram suas visões espirituais verdade ou ele com milhares de seguidores? Responder a esta pergunta hoje é praticamente irrelevante. Quando jovem, Crowley queria se tornar uma celebridade e mudar o curso da história e, à sua maneira, ele cumpriu 2 objetivos.
Não só o seu caráter peculiar torná-lo uma espécie de ícone cult, os seus trabalhos filosóficos e esotéricos são hoje uma das principais forças que influenciam tradicionais cultura, valores e espiritualidade. Ao contrário da maioria figuras históricas que perdem a sua relevância com o passar dos anos, a influência de Crowley é cada vez maior no século XXI. Este não é apenas um resultado de sorte ou evolução natural, no entanto. Crowley e sua Otto manteve laços com membros de alto nível dos governos britânico e americano, bem como com figuras influentes na ciência, o direito e a cultura. Elite do mundo, predominou por valores iluministas, está em perfeito acordo com o telema de Crowley. Essas conexões facilitaram a divulgação e a aceitação de suas obras na cultura popular. Crowley não só prevê o abandono da sociedade sobre as religiões tradicionais e abraçar o Aion de Horus, fez parte do motor que fez essas mudanças acontecerem. Sua visão de um novo Aion também coincide com o plano antigo dos Illuminati para uma ordem mundial secular governada por uma elite iluminada. A formulação pode ser diferente, mas o fundo filosofia hermética é o mesmo. Vamos dizer que Crowley é o estabelecimento ver olho no olho sobre o assunto, e esse olho é o olho de Horus.